Boa noite a todos. Mais uma vez estamos começando uma transmissão aqui do Ministério de Devocionais. Você deve estar na página aqui do Facebook do pastor Wagner de Barros. Geralmente temos também a nossa transmissão aqui sendo compartilhada na página da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Depois todas as nossas transmissões também vão para o nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista. A verdade é que esse ministério tem sido abençoador. Glória a Deus por isso. Na vida, no lar de muitas e muitas pessoas. Hoje, dia 6 de novembro do ano de 2020, então estamos aqui mais uma vez para transmitirmos a palavra de Deus. Ainda vivemos um momento delicado da pandemia, não somente na nossa cidade, mas também no nosso país e em todo o mundo. Então, mais do que nunca, precisamos aprender que é tempo de estarmos assim, descansando no Senhor, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu tenho certeza absoluta que hoje a palavra de Deus quer falar ao seu coração. Muito obrigado a todas as pessoas que estão conectados conosco aqui, já dando o seu boa noite. Nosso querido primo Antônio Linares, a irmã Mariusa, tão distante, mas conectada conosco aqui, o apoio da minha querida esposa Érica, assim como os irmãos da igreja, irmão Ayrton, irmão Bonifácio e outros ali vindo também, né? Muito obrigado, Luana, por você estar também conectada. Um abraço aí para toda a sua família. Esperamos ainda que outras pessoas possam estar, não somente, é claro, dando o seu boa noite, mas estar aí, né, ouvindo a palavra de Deus, se deliciando nas Escrituras Sagradas e deixando Deus trabalhar nas nossas vidas, não é mesmo? Na verdade, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada aguda de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Tudo isso a palavra de Deus faz. Hoje não será diferente, desde que ela encontre no seu coração um terreno apropriado. Muito bem, estamos numa série de estudos, uma série de mensagens intitulada Decisões Importantes na Presença do Senhor. E temos aprendido que, acima de tudo, quando o Senhor Jesus Cristo ele está falando conosco, quando ouvimos uma mensagem bíblica e quando entendemos de verdade aquilo que Jesus está falando, é muito importante que cada um tome uma decisão em relação àquilo que acabou de ouvir. A palavra de Deus nos ensina não ser de apenas ouvintes, mas praticantes. Lamentavelmente, muitas e muitas pessoas estão diante da palavra, estão diante da leitura, estão diante dos ensinamentos da sua igreja. Mas, infelizmente, a dura realidade é que poucas pessoas de verdade praticam a palavra de Deus. Deus nos ajude, que o Senhor Deus nos perdoe deste pecado tão grave, que é ser apenas um telespectador da palavra. O Senhor Deus quer que sejamos ouvintes e praticantes. Muito bem, sem mais, hoje o nosso devocional será bem objetivo. Boa noite também para a tia Regina. Temos orado pela saúde dela, um tanto quanto enferma esses dias, e é bom ver ela ali também na nossa transmissão, assim como todos os outros queridos ali em cima também. Mas vamos lá, vamos ver o que é que Deus tem para nós. A Bíblia nos fala em Marcos, capítulo 2, do versículo 13 ao 17, temos estudado essa semana. Mas a palavra de Deus nos fala no versículo de número 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Vamos continuar então e terminar, Deus assim o permitindo, esse importante ensinamento sobre decisões na presença de Jesus. Vamos orar? Pai, perdoe, Senhor, os nossos pecados. Aumente a nossa fé.
e nos ajude a entendermos a sua palavra e crermos nela e obedecermos. Precisamos de ti. Favorize a minha vida, ó Pai, agora e entre em cada coração, também falando poderosamente. Pai, é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus pela sua santa palavra. Decisões na presença do Senhor. Temos então dito essa semana que muitas coisas na nossa vida, elas acontecem, é claro, por decisões que nós tomamos, não é verdade? E decisões que tomamos também por várias vezes, tomamos por causa da influência de outras pessoas que nos aconselham, não é mesmo? Que nos orientam, que nos indicam uma direção a ser seguida. Às vezes uma compra, às vezes um entretenimento, até mesmo às vezes um investimento. Então poderíamos ilustrar de mil coisas. A verdade é, irmãos, que tudo isso faz parte da vida e é muito importante. Mas temos aprendido essa semana que muito mais importante que as decisões de caráter assim terreno, né, ou secundárias, são as decisões de ordem espiritual. E essa semana nós vimos algumas decisões que precisamos tomar, uma vez que entendemos que Jesus Cristo, de uma maneira tão clara, nos ensina isso. Vamos recapitular antes de entrar nos pontos dessa noite. Vimos sobre algumas decisões. A primeira é seguir os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Vimos, em segundo lugar, servir na obra de Deus. Em terceiro lugar, ontem nós falamos sobre sentar-se à mesa, principalmente ali retratando no texto e no contexto bíblico a importância de estarmos desfrutando de comunhão com o Senhor. Sentar-se à mesa era, e é até hoje ainda, né, um sinônimo de uma amizade íntima, de confiabilidade, de relacionamento. Não é qualquer pessoa que entra na sua casa e senta na sua mesa para comer, não é verdade? Então, diante disso, vimos naquele episódio, quando Levi dá um grande banquete, e aquele banquete é para exaltar a figura do seu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós vimos ali que à mesa estava sentado ele, o seguidor, vimos os seus discípulos, os alunos, e vimos os pecadores ali, né, os publicanos, assentar-se à mesa com o Senhor. Estas três decisões são muito importantes. Hoje à noite nós vamos encerrar com a quarta decisão. Qual é a quarta decisão que precisamos tomar quando estamos na presença do Senhor Jesus Cristo? A quarta decisão que eu devo orar e pedir para que Deus me ajude é essa: ser como Ele era. A quarta decisão é essa, é um desejo que temos que ter no nosso coração. Senhor, eu quero ser como o Senhor era. Isso me faz lembrar o apóstolo Paulo, que disse: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Certo? Ser como Ele era. Certa vez eu ouvi uma irmã na igreja dando um testemunho, eu nunca mais esqueci aquilo. Ela falou assim: quando alguém me pergunta se eu sou uma crente, eu digo: não, eu não sou uma crente, eu sou uma cristã, né? E de certa forma é verdade. Nós temos que ser muito mais cristãos do que crente, porque crente significa crer, e crer em Deus até o diabo acredita, até o diabo crê. Agora, ser cristão significa ser alguém semelhante a Cristo. Isso faz muita diferença. Isso faz toda a diferença. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre este objetivo. Nós devemos querer ser como Ele, Jesus Cristo, era. Pode parecer até ser muita presunção, mas é justamente isso que Deus, Ele nos aconselha. Que Deus quer de nós? Que sejamos exatamente como Ele. O apóstolo Paulo também, ele disse: não sou mais eu que vivo, mas ele disse: mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em nós, então, automaticamente, seremos semelhantes a Ele. Seremos como Ele é, parecidos com Ele. Vamos poder realmente levar o nome de
cristão. Agora, nessa noite, eu quero apenas desenvolver 2 pontos sobre ser como ele era. Afinal, o que significa isso? Ser como ele era, conforme o contexto bíblico que aprendemos nessa noite. Em primeiro lugar, ser como ele era é se relacionar com pessoas inadequadas. Ficou um pouquinho longe ali, vou tentar caprichar na próxima vez, deixando a letra um pouco maior, mas pessoas inadequadas. A Bíblia nos fala ali no versículo 16, né? E os escribas e fariseus vendo-o comer com os publicanos e pecadores. Sabe, irmãos, em primeiro lugar nós vemos que ser como Cristo é se relacionar de uma maneira adequada com pessoas inadequadas. Nesse pequeno texto nós vemos que o Senhor Jesus Cristo ele está, assim, de certa forma, se relacionando com quem? Ele se relaciona com vários tipos de pessoas. Publicanos, pecadores, os seus discípulos e até Levi, o recém-convertido. Mas no fundo, todas aquelas pessoas, diante da grandeza de Cristo, da pureza de Cristo, da santidade de Cristo e de tudo aquilo que Jesus Cristo representa, todos eles são pessoas imerecedoras, são pessoas que realmente eles não se adequam com o mesmo patamar de Cristo. Não é verdade? Irmãos, Jesus Cristo era perfeito, Jesus Cristo nunca errou. Mas o que nós temos que aprender, uma vez que queremos ser parecidos com Cristo, é que ser como Cristo é se relacionar com todas as pessoas desse mundo sem pecar. Muito pelo contrário, sendo uma bênção para as pessoas, sendo realmente alguém que influencia as pessoas e não é influenciado pelas pessoas. Você percebe que Jesus Cristo nunca foi influenciado pelas pessoas no seu ministério terreno? Muito pelo contrário, ele influenciava. Então, ser como Cristo é isso, é se relacionar com as pessoas inadequadas desse mundo, né? Pessoas, eu quis dizer assim, com essa aliteração, pessoas que são simplesmente pessoas. Ser como Cristo é se relacionar bem com as pessoas do lar, não é mesmo? E às vezes as pessoas do lar, elas também vão demonstrar que são pecadoras e têm suas falhas. Ser como Cristo é se relacionar bem com as pessoas da igreja. Já percebeu como tem gente que às vezes sai da igreja porque não consegue se relacionar com outras pessoas da igreja por conta de algum conflito, algum problema? Eu teria dezenas de histórias aqui para contar para você assim. Por que pessoas agem assim? Porque eles não são como Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele se relaciona de maneira correta com as pessoas inadequadas, né? Ser como Cristo também, até mesmo, é se relacionar de maneira correta com os pecadores. Olha como a Bíblia nos fala ali que Jesus estava sentado ali à mesa com publicanos e pecadores. Mas mais uma vez digo, ele não estava sendo influenciado, mas ele estava influenciando. E isso é muito importante, a gente diferenciar isso, né? E nem confundir aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? No Salmo de número 1, versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, de certa forma, nós vemos assim que existe um tempo, existe um momento e existe uma área de testemunho muito interessante do cristão que é parecido com Cristo perto dos pecadores deste mundo, não é verdade? E ele deve sim estar de certa maneira em contato para ser uma bênção com essas pessoas. Mas acima de tudo, o seu prazer não é na mesa dos pecadores, mas é na lei do Senhor, é na palavra de Deus e é no próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com quem que o Senhor Jesus também se relacionou ali? No contexto bíblico, falando sobre pessoas inadequadas. Ele também conversou ali até com os seus acusadores, com os fariseus, que apontaram o dedo para ele e disseram aos seus discípulos: olha só, o seu mestre comendo com os publicanos e pecadores. Jesus foi tão perfeito, foi o Cristo tão perfeito, que até mesmo contra os seus acusadores, ele se relacionava de uma maneira como Cristo tem que ser. Cristo tinha que ser. O Senhor Jesus foi maravilhoso.
Então, sabe, quando te acusarem e quando alguém se levantar contra você, também por causa da sua fé, por causa da sua crença, por causa das suas convicções, nesta hora também é importante que você esteja agindo como Cristo. Sempre, sempre, sempre. Irmãos, nós precisamos querer isso, agir como Cristo. Você vai jogar bola? Esteja agindo como Cristo. Você vai entrar dentro de casa, está ali conversando com a sua esposa, às vezes até num momento assim de ideias diferentes, como Cristo. Você pensa como Cristo. Você está num passeio, pode ser aqui em Ribeirão Preto ou longe, num outro lugar, num outro país. Você não pode perder a sua identidade de cristão. Você pensa como Cristo. Você está na frente da televisão, você pensa como Cristo. Você age como Cristo. Então, o que significa ser como ele era? É se relacionar bem com todos os tipos de pessoas desse mundo. É muito importante, porque nós precisamos influenciá-las, ser uma bênção, ser um exemplo entre os fiéis e ser um bom testemunho também para os infiéis, os incrédulos, a fim de ganhá-los através da palavra de Deus e o evangelho que podemos viver e pregar. Muito bem. Em segundo lugar, e último, ser como ele era significa se relacionar com pessoas inadequadas. Segundo lugar, aqui, ser como ele era significa também estar envolvido com os planos adequados. Em primeiro lugar, pessoas inadequadas. Ser como Cristo significa ter planos adequados. O que diz a palavra de Deus? O versículo de número 17. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Agora, em segundo lugar, para concluir essa linha de raciocínio, de pensamento, ser como Cristo era, se você quer ser como Cristo, não apenas precisa se relacionar bem com as pessoas deste mundo, as pessoas tão falhas, tão assim, pecadoras, e até mesmo os cristãos, ser como Cristo é se relacionar de uma maneira cristã com todos eles, mas em segundo lugar é você estar envolvido nos planos adequados, conforme um crente precisa estar. Qual era, eu te pergunto, qual era o plano do Senhor Jesus Cristo? Bem, o plano do Senhor Jesus Cristo era ser médico. É verdade, Jesus ele era o médico dos médicos. A Bíblia diz, os sãos não necessitam de médico. Você já percebeu que, de certa forma, você como crente, você, em vários momentos da sua vida, você pode ser médico? Alguém que chega perto de você e precisa de um conselho, olha aí você sendo um médico. Muitas vezes pode ser um psicólogo, um psiquiatra, não é verdade? Muitas vezes até o papel de um conselheiro, de um pastor, curando as feridas das pessoas, não é mesmo? Infelizmente, muitos e muitos crentes, eles não gostam de medicar. Muito pelo contrário, se chega um enfermo perto dele, ele acaba assim de quase que assinar o atestado de óbito daquela pessoa. A pessoa às vezes chega, eu estou passando um problema tão sério com a minha esposa, aí o outro vem e diz, sim, é muito difícil mesmo a vida conjugal. Eu também estou quase largando da minha. Estou apenas ilustrando, né? Mas infelizmente isso é muito comum no vocabulário. Meus amados, ser como Cristo é ser médico, é realmente aconselhar, é realmente estar tentando ser uma bênção. Sabe, muitas e muitas vezes você apenas com o seu celular você pode ser um médico. Você apenas com o seu telefone você pode medicar. Você apenas com um recado você pode ajudar. Seja médico. Ser como Cristo é ser como médico. Certo? Essa comparação, é claro, é dentro das devidas proporções. Mas é óbvio, é muito claro que hoje na vida da igreja, no seio da igreja, nos relacionamentos, estão faltando médicos. Estão faltando pais que sejam médicos dos seus filhos. Estão faltando maridos que sejam médicos das suas esposas.
da sua esposa. Estão faltando esposas, né? A esposa que seja ali uma enfermeira do seu marido, uma médica para os seus filhos. Parece que está todo mundo hoje, cada um vivendo a sua vida e um relacionamento assim, independente de qual seja ele, de pura omissão. Ser como Cristo é ser como médico, alcançando os doentes. Este é o plano adequado. Em primeiro lugar, vimos as pessoas inadequadas. Agora nós estamos vendo o plano adequado. Se você quer ser parecido com Cristo, você precisa então ser uma bênção. Você precisa realmente medicar, né? E nós temos assim tantas ferramentas para poder medicar, né? Mandando um versículo, dizer, né, que estão orando pela pessoa, que você está orando pela pessoa, que a pessoa pode contar com o seu apoio, o abraço, a atenção. Ser como Cristo é ser como ele era. Jesus, ele era médico das almas e não apenas médico do corpo, porque ele, com todo o poder que tinha, quantas e quantas vezes ele ajudou pessoas, mostrando também que se preocupava com essa área. Mas hoje em dia as pessoas precisam de muito mais de médicos da alma do que de médicos do corpo. Então seja um instrumento do Senhor, medicando, aconselhando, abençoando os planos adequados. Mas não somente isso. O plano do Senhor não apenas era ser médico, mas era ser o Salvador. Porque ele diz, né, não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, em segundo lugar, aqui, ser como Cristo, o que é? É ser um evangelista. É ser alguém que prega o evangelho. Quer saber se você está parecido com Cristo? Quer saber mesmo? Você prega o evangelho? Você leva o evangelho? Você dá testemunho do evangelho? A sua vida é uma vida que mostra o evangelho. Jesus Cristo é visto através do seu comportamento, o seu falar, o seu olhar, as suas palavras, o seu andar. Você realmente é parecido com o Salvador, com o evangelho que um dia você aceitou. Ah, meu amado, o quarto objetivo que nós temos que ter na nossa vida é esse: ser como ele era. Você não precisa ser como a igreja batista é, como a igreja presbiteriana é, como a igreja Assembleia de Deus é. Não, você não tem que ser parecido com sua igreja. Você tem que ser parecido com Cristo, com o seu Senhor e o seu Salvador Jesus Cristo. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, ser como ele era. Esse é o seu plano? Qual tem sido o seu plano para a sua vida? Com quem você está se assemelhando? Parecido com quem você e eu, nós somos? Ser como ele era. O que significa então ser como Cristo? É isso. É viver se relacionando com pessoas inadequadas. Mas acima de tudo, dentro dos planos adequados de Deus. Que grande bênção. Eu termino então esse devocional hoje à noite, né? Trazendo esta reflexão. Decisões importantes na presença do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos 4. Seguir seus ensinos, servir em sua obra, sentar em sua mesa e ser como ele era. Pai, obrigado pela tua palavra. Esteja, ó Pai, transformando a vida e os corações. E é só isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, nós queremos ajudar você. Eu quero ajudar você. Tenha liberdade para, no privado, me procurar e podemos orar e conversar sobre o assunto. Termino então o nosso devocional dizendo que amanhã não temos devocional. Deus permitindo, segunda-feira, às 20 horas, estaremos aqui. Mas domingo esteja nas transmissões das lives, dos cultos híbridos, 9 da manhã e 19 horas à noite. Assim como 4 horas da tarde, a live das nossas crianças. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.